E hoje no Olá Curiosos eu vou conversar com uma das principais vozes do Brasil. E sempre tem a apresentação inicial, né? Então eu fui na Wikipédia, coloquei lá Antônio Viviani, Wikipédia, pus no Google e veio a ficha, olha aqui. Antônio Viviani é um pintor italiano do final da Renascença e do início do Barroco. Nasceu em 1560 em Urbino, na Itália. Ele está ótimo para quem acabou de fazer 460 anos, ó, inteiraço. Tudo bom, Viviane? Tudo bem, e você sabe que foi esse Antônio Viviani aí que deu nome ao espaguete? É Sabia mesmo? disso? Não, Sim. conta. Ele que deu o nome, porque ele olhou aquela massa naquele formato e falou: puxa, parece um cadarço pequeno, um espago, um espaguete. Uau, olha só. Ó, olá, curiosos, funcionando aqui. Bom, deixa eu apresentar direito, vai. Fiz a brincadeira inicial, mas o Antônio Viviani, um grande amigo, um grande colega, é mineiro de Poços de Caldas e completou, não foram 460 anos, não, foram só 60 anos no dia 13 de fevereiro. Começou a trabalhar aos 14 anos, primeiro na Rádio Difusora e depois na Rádio Cultura de Poços. Em 1978, mudou-se para São Paulo e aí trabalhou em várias emissoras de rádio e TV. Tupi, Difusora, Manchete, Excelsior, Antena 1, Metropolitana, América, Record, Eldorado, Cultura e Bandeirantes. E é uma das principais vozes também da publicidade brasileira. Ele foi a voz padrão dos canais ESPN durante 21 anos, é de onde eu conheço tão bem o Antônio Viviani, e depois do canal Fox Premium. Atualmente, o Antônio Viviani é a voz padrão da CNN Brasil. E olha, não é só não. Ele faz também os podcasts Voz Off e Texto Sentido. O Voz Off, que o Viviani apresenta com o Nicola Lauletta, ganhou o prêmio APCA em 2017. Olha a ficha do cara. Viviane, o que é uma voz padrão? Vamos explicar? Que tem gente que não fala voz padrão. O que é isso? É a voz que marca aquela determinada emissora, é a voz que identifica a emissora, né? Seja ela de rádio, seja de televisão, ou seja um programa qualquer. Eu sou a voz padrão de, por exemplo, o Lombardi era a voz padrão do Silvio Santos. Uhum. Exatamente. É isso, é aquilo que deixa aquela marca impressa, logicamente que auditivamente, não? Uhum. E as pessoas identificam que elas estão naquele canal, naquele programa, naquela emissora. É isso. Eu sou a voz padrão do Olá Curiosos, por exemplo, é isso. Exatamente. Ah, Mas você tinha as vinhetas, né? É que, logicamente, você não tem as vinhetas com voz que vão permeando o programa. Mas eu me lembro quando você fazia na rádio, né? Às vezes a abertura era com o Dimas Aguiar, você sempre uhum. citava, né? Sempre Sim. consta da ficha técnica. E aí todas as chamadas da emissora têm a sua voz, é sempre assim. Sim, exatamente isso. A E não como ser que, de repente, tenha alguma coisa específica que eles gravam com algum apresentador, alguma coisa assim. e aí você não pode ficar com faringite nunca, né? Não, não pode, não pode, não pode. Engraçado que eu não tenho esse problema mesmo, né? Não fico com problema de voz. Acho que foram raríssimas vezes. Posso dizer que na época de Poços de Caldas, quando transmitia os bailes de carnaval, que a gente tinha que, né, gritar muito, então aí no dia seguinte ela estava rouca, alguma coisa assim. Mas Como que é? aí eu aprendi que não só para pular o baile de carnaval quando acabava a transmissão, como também para fazer as entrevistas, principalmente para sair gritando no salão, eu dublava, né? Ó, mamãe, eu quero. Mamãe, eu quero. Era melhor. Mas como é que é uma transmissão de carnaval? Só explica como que você trabalhava nisso.
Você ia para a rua, para os desfiles que tinham, e ainda tem em Poços de Caldas, transmitia as escolas de samba, os blocos carnavalescos, e depois, à noite, tinham os grandes bailes do Carnaval de Poços de Caldas, que foram famosos, nossa, durante décadas, né? Vinham grupos do Brasil inteiro, blocos carnavalescos que vinham já montadinhos de outras cidades, como, por exemplo, as Domésticas de Lourdes. Por que que elas se identificavam assim? Lourdes é um bairro de Belo Horizonte, e ali tinha muitos estudantes de medicina, e eles se travestiam de domésticas e formavam aquele bloco que era animadíssimo em Poços. E durante os bailes você ia para saber como estava a alegria dos foliões, principalmente, né? O que eles estavam achando daquele carnaval específico, daquele ano, com bandas ao vivo, no Senacom, ou se não na Caldense. Era bem legal. Antônio Viviane, quando é que você descobriu que a sua voz era espetacular e que dava para você viver da sua voz? Foi alguém que te falou? Foi um dia que baixou uma luz? Como é que foi? Eu acho que foi a partir do momento que eu me encantei pela leitura, quando eu aprendi a ler, né? No primeiro ano primário, eu me destaquei no aprendizado da leitura e sempre fui aquele escolhido para fazer a leitura em voz alta nas salas de aula, né? E assim, no quarto ano, eu fui escolhido para ser o orador da turma, né? Fiz lá a leitura de um texto, declamei Luar do Sertão. Você acredita? Não há, ó gente, ó não, luar como este do sertão. Eu tinha 10 anos de idade, né? 70. Exato, 67 o primeiro ano, 8, 9, eu tinha 10 anos. E aí, na oitava série, eu também já tinha sido escolhido para ser o orador daquela turma. Mas na escola, eles queriam segurar os alunos para ficar para o curso posterior à oitava série, né? Então, tinham cursos que eram técnicos. Tinha o curso de química, de eletrônica, tinha de enfermagem, contabilidade, e aí resolveram colocar aulas durante a oitava série para instigar os alunos a continuar na escola, no Pelicano, lá no Instituto Educacional São João da Escócia. E eu escolhi eletrônica, mas eu sou um desastre com as mãos. E fazer aqueles projetos e colar aquelas coisinhas no ângulo de 90 graus, eu não acertava nada, mas tinha amigos bem capacitados. E o professor Omar resolveu montar um transmissor e um receptor. E eu fui escolhido para ficar dentro daquele barracão de zinco, era de zinco, teto de zinco, ao lado da quadra, onde a gente fazia a ginástica, né? E o pessoal todo foi lá para fora e eu fiquei sozinho. Ele falou, você liga essa chavinha aqui e fala que nós vamos ouvir você lá fora. Foi sensacional. Quando eu fiz aquilo, eu saí de lá apaixonado, fui para casa e perguntei para o meu pai, quem que você conhece de rádio? Ele falou, tem um monte de gente, assim, assado. E me deu o endereço onde ficavam as rádios. Eu fui bater na porta das emissoras e numa delas o pessoal falou, tem uma freira aí que aos sábados faz um programa chamado Meia Hora com Você, à tarde. E ela está sempre precisando de gente para fazer a leitura dos textos, para depois ela interpretar, para ela, né, dissertar sobre aquele texto que foi lido. À noite eu estava na faculdade de filosofia, batendo lá e perguntando para a freira, senhora, é verdade que a senhora precisa de alguém para ler no seu programa? Sim, apareça lá na rádio. Aí, 2h30 da tarde, se não me engano, era das 2h30 às 3 da tarde, eu estava lá e comecei a ler os textos. Isso era junho, por aí, mais ou menos. E fiquei esses meses todos lendo no programa dela, até que em dezembro o gerente da rádio, Agenor de Passos, me contratou. Eu tinha 14 anos, Marcelo. Que sensacional. Que sensacional. Agora, é assim, eu nem vou entrar tanto na coisa da tua carreira, porque eu quero pegar um lado curioso seu.
Então, por exemplo, eu entrei no site antonioviviane.com. E aí, né, tá dizendo tudo que você faz, que é espetacular, publicidade, os programas, mas tem lá que você faz vozes caricatas, Viviane. O É, que são essas vozes caricatas? essas vozes caricatas foram vozes que eu criei durante a minha carreira toda. Eu vou lembrar de uma, da primeira, que eu fiz, né, quando eu fazia a Radiodifusora de São Paulo, que era um sucesso entre a juventude. E lá nós criamos um concurso para os ouvintes que tinham que escrever dizendo qual o nome da música. E a música que caiu para o meu horário era Alô, Alô Marciano, com a Elis Regina. Uhum. Então, o que acontecia? Eu falava, bom, o pessoal está escrevendo, tal, não sei o quê, e eu estou aqui com o Marciano. Só que agora eu acho que eu estou com a voz muito mais Ah, grave do que eu tinha não, na época, não, você e não eu vai dar. fazia, e eu fazia, né? Só que eu gravei em cartucho, né? Tá. E eu dava o sinal para o técnico e ele soltava. Mas eu fui até o estúdio e gravei. Aí eu falava, então, Marciano, o que você está achando do programa? Aí entrava, né, a vinhetinha. Eu inventei uma língua, inventei umas coisas. E aí eu falava, ele falou isso, ele falou aquilo, e assim por diante. E essa é a música do nosso concurso. Escreva para a difusora, no horário do Antônio Viviane, dizendo qual o nome certo da música. Esse foi o jeito do Luiz Fernando Malioca instituir o jabá. Por quê? Quem ganhava aquele concurso ganhava um grande prêmio que a gravadora dava. Eram geladeiras, televisores e tudo mais, né? Ou seja, a gravadora queria que aquela música tocasse. Uhum. Então ele instituiu esse tipo de brincadeira, cada um tinha a sua música no seu horário. E aí sim, ele não queria o dinheiro da gravadora. Ele pegava, a gravadora era obrigada a dar o prêmio para aquele concurso específico. Foi dessa forma que começou. E depois foram outras campanhas publicitárias que eu brinquei na vida toda, né? Como, por exemplo, aquela do Cheetos, o queixo que detona. São vozes especiais. Tá. Por exemplo, a Skol traz os maiores eventos para você. Skol Beats, tá? E assim por diante. Então são qual dura mais, Duracell ou as pilhas comum? Duracell dura 10 vezes mais. E assim por diante. Eu fui brincando com a voz e também caricatas no sentido de imitar locutores do passado, por exemplo, como naquela grande campanha dos biscoitos São Luís Nestlé, que eu cantava a música Sorria, meu bem, sorria. E isso ia por baixo e eu entrava com aquela locução antiga. A Nestlé apresenta um mundo de delícias para você. Tem redondo, tem quadrado, tem doce, tem salgado. Nestlé mordeu, sorriu. E assim por diante. Isso são vozes caricatas, ou seja, que eu invento para um determinado personagem. Do Trident também. Trident apresenta Trident White. E brincadeiras assim, porque fogem do padrão normal de locução. É isso. Gente, eu imaginava que tinha um monte de locutor em publicidade, é tudo você que faz. É uma pessoa só. Ah, que barato. Viviane, eu fico imaginando com esse vozeirão seu, como é que é dar bronca nos seus filhos com essa voz toda? Como é que É é? Mostra pra gente uma bronca tua com essa voz. Como que deve ser? complicado, viu? Eles tremiam na base, eles tremiam na base. Porque a gente não tem noção, né, Marcelo, da potência que é. Porque você vai, muitas vezes até, por exemplo, vamos supor que eu esteja conversando com alguém ao telefone e exigindo uma coisa de uma operadora, de qualquer coisa. E eu falo, não, não é assim, você não está falando comigo. Não, o senhor está gritando. Eu falo, não, eu não estou gritando, eu estou sendo incisivo. E assim por diante, é complicado, viu? É complicado, porque você perde a noção, né, de que ela é muito forte e às vezes a pessoa fala, puxa, o cara está nervoso. E ao mesmo tempo eu só estou querendo ser mais incisivo ali. Então a molecada sofria comigo, viu? Então, vamos lá interpretar. Interpreta, vai. Como é que é uma bronca? Vai. Põe o nome do filho e manda, vai. Acorda eles, vai, acorda. Eduardo, Fernando, tá na hora, vamos para a escola.
Vamos dormir até que hora? Meio-dia, não é possível uma coisa dessa? Algo assim, né? Brincadeira. Até passei mal aqui. Ah, que barato. Dublagem você já tentou, Viviane? Eu fiz dublagem quando cheguei em São Paulo. Foi a coisa mais engraçada, né? Eu passei pela BKS e lembra do Clube do Mickey? Passava na TVS. Sim, Era sim. TVS. Esse negócio de SBT, Não. essa idade que tem, não é verdade, tá bom? SBT só surgiu anos depois que eu era locutor da TVS Canal 11, Rio de Janeiro. TVS era TV Estúdios. Exatamente, eu era locutor, gravava aqui em São Paulo, na Anhanguera, no depósito das lojas Tamacavi. Ali a turma do artístico éramos eu, o Gugu, que fazia a Semana do Presidente, que filmava, o Lombardi gravava, e o Ademar Dutra. Eram esses quatro, do artístico, né? E eu gravava TVS, Canal 11, Rio de Janeiro. Não tinha TVS, Canal 4 de São Paulo. Só depois veio, e aí eu fui o locutor da TVS também. Mas você Mas eu dublava me... o Mickey. Então. Não, eu dublava os filminhos. Eu cheguei em casa um dia e eu me vi, eu tinha 18, 19 anos, e eu me vi, rapaz. Eu já tinha 20 e poucos anos. Eu me vi na voz de um detetive, sabe? O cara, puxa, muito mais velho do que eu estou agora. Eu achei aquela coisa mais estranha, rapaz. Muito engraçado, porque a minha voz já era madura, né? E eles acharam que encaixou bem com aquele personagem, mas muito engraçado. Mas aí você Muito não engraçado. continuou a dublagem, Viviane? Não, não continuei, não continuei. Faço muitos documentários de canais que passam documentários, tem vários documentários com a minha voz, no Animal Planet, no Discovery, já teve no History Channel, várias coisas que gravei, mas só narrando documentários. E essa parte É de uma cantor? dublagem, viu, Marcelo? É uma dublagem, porque você vai aqui com o som original, né, no seu ouvido em inglês, e você vai falando, você vai ouvindo e vai falando em cima. É E isso. cantor, e cantor? Você mostrou aí que nos comerciais você arrisca alguma coisa. Mas você já arriscou a carreira de cantor mesmo? Jamais, jamais, nunca, nunca. Só na brincadeira mesmo. Gravei muitos comerciais cantando. Na época do lançamento daquele cachorrinho da Cofap, eu gravei um bolero sensacional, foi Como é que muito é? Como é que é? engraçado. Foi. Era assim, né? Era uma mistura de Nelson Gonçalves? Gonçalves com. Era uma coisa bem brega, sabe? Era. Aguento os solavancos, tantos trancos e os buracos do caminho, sou o que você sempre quis. Aguento, eu subo e desço morro, levo vida de cachorro, só pra ver você feliz. Eu sou o cachorro, sim, podes confiar em mim. E aí entrava o locutor, era o Fábio Muito, Sereno, amortecedor Scofap e tal. Muito engraçado essas coisas, viu? É muito bom. bacana. E essa coisa é, das pessoas pedirem para você gravar secretária eletrônica, esses pedidos assim ainda fazem parte da sua vida, Viviane? Não, não fazem mais. Você se lembra do Frederico, lá da ESPN, né? Sim. Infelizmente, nós perdemos o Fred, né? Ele adorava que eu gravasse os recados da caixa postal dele. Uhum. Você ligou para o Frederico na ESPN. Ele adorava. Ele falava, Viviane, faz o maior sucesso a minha caixa eletrônica e tal. E eu já gravei até para gente é, que tinha o nome na agência de publicidade. Né? Eu gravei já para um dos donos da DPZ, a secretária eletrônica dele. Mas É alguma engraçado. mensagem especial assim? Não, não. Você ligou para. Deixa eu lembrar. É para o Petit, se não me engano. É para o Petit. Exatamente, foi para o Petit.
A filha dele pediu para eu ir lá na agência, eu fui e gravei no gravador mesmo, sabe? Puta, muito engraçado isso. E essa coisa assim, de repente você está na padaria, Viviane, aí você vai pedir um pão na chapa e um café, o cara surpreende com a sua voz, assim, fala, nossa, eu conheço a sua voz de algum lugar. Como é que é essa surpresa? Né? Você tem uma voz Muitas vezes. marcante, forte, mas não é um rosto, né, tão conhecido. Como é que é esse choque para as pessoas? A não ser agora pela propaganda do McDonald's que É verdade. veiculou o ano passado, né? Que eu brincava bastante, mas normalmente as pessoas reconhecem muito mais pela voz mesmo, sabia? Mesmo eu fazendo a propaganda e tudo mais, a pessoa reconhece pela voz. Eu tive uma vez no programa lá, o Estádio 97, e eu estava num restaurante, almoçando, conversando, tal, de repente levantou-se uma mesa ao lado e o cara, você é Antônio Viviani, muito prazer. Eu falei, você me via, porque, logicamente, eu apresentei telejornal na TV Cultura, programas musicais na Record, fiz o programa Dia a Dia na Bandeirantes. Eu falei, você se lembra de mim da TV? Não, não, eu reconheci pela sua voz, você esteve lá no estádio e tal. É muito engraçado, né? Que É bem legal. engraçado isso. E ontem mesmo no mercado foi assim, né? O senhor é locutor, moço? É engraçado, porque na brincadeira, a gente vai, né, da forma natural de falar, as pessoas acabam percebendo. Por quê? Porque tem muitos comerciais no ar com a minha voz, né, durante todo o tempo. Aqueles que marcaram a infância das pessoas ficam até hoje. Então, Uhum. nem sempre eu uso todo esse potencial de voz. Muitas vezes você tem que tirar o grave para ficar mais suave, para ficar mais lúdico, como era o exemplo da música Aquarela, do Toquinho, cantada por aquela menininha linda, sobrinha da Sara, né? Que cantava Aquarela, do Toquinho. E eu assinava, né? Faber-Castell, sua companhia para escrever, desenhar e pintar. Que lindo. Todo mundo se lembra disso, né? Viviane, eu podia ficar dias aqui falando com você, mas depois o Malhoca reclama quando eu passo das 2 horas, que ele fala que ninguém aguenta o programa mais que 2 horas. Tá E a certo. Silvia Alves também, ela fala, Marcelo, mais de 2 horas não dá, então eu tenho que controlar o tempo. Mas eu vou te pedir 5 coisas, Viviane, para terminar a conversa. Situações em que a voz é muito importante, e eu queria que você fizesse na sua voz, tá? Primeira, o aviso do metrô da próxima estação, com Antônio Viviani. Atenção, senhores passageiros. Próxima estação, Rebouças. É isso? Boa. Boa. Vendendo banana numa feira livre, Viviane. Olha a banana, olha a banana, olha a banana. Dona de casa não pode perder a minha banana, é a melhor banana. Abertura da Voz do Brasil, Viviane. Em Brasília, 19 horas. Estamos aqui com as notícias do dia. Muito bom. Eu gravei, sabe essa sequência do Breaking Bad? Sim. Com a história do rapazinho? Eu Uhum. gravei, como é que chamava a cidade do Breaking Bad? Peraí, rapaz, sumiu. Ai, puxa, que pena que eu esqueci o nome da cidade. Albuquerque. Em Albuquerque, 19 horas. E começa aqui. Tá no YouTube. Vou procurar. Sensacional. É muito legal esse. Agora, sabe aquela loja de roupa que tem aquele monte de mesa? Eu queria que você falasse da oferta de calça ali, calça leves. Calça ali por R$ 9,99, calça leves por R$ 8,99. Você escolhe. Alô, querida, alô, querido. Eu nunca fiz esse tipo de Não, mas é exclusivo atuação para na gente. vida. É exclusivo, né? É Leve a exclusivo. calça ali ou leve a calça leves? Leve ou leves? E última. Agora faz a voz padrão do Olá Curiosos, vai. Olá, curiosos! Você está curtindo o programa que mata a sua curiosidade, sempre aqui no YouTube, aos sábados, das 10 ao meio-dia. Uau! Olá, Está curiosos! contratado, Viviane. Olha, Porque você tem que sensacional.
Você viu que eu criei uma outra voz, né, para fazer. Sim. Olá, curiosos, né? Porque já traz uma curiosidade nela mesma. É muito engraçado isso. Muito bom. Olha, o Antônio Viviani, gente, é essa pessoa maravilhosa. E eu não esqueço, no primeiro dia que nós fizemos Olá Curiosos aqui no YouTube, já recebi a ligação dele com comentários, com sugestões. É um cara maravilhoso. Que prazer ter você aqui. Ele está no Instagram, Antônio.Viviani. Ele está no Twitter, @Antônio Viviani, tudo junto. No Facebook é Antônio Viviani Locutor. E ele tem também o site antonioviviani.com. Ele é um dos fundadores do Clube da Voz. Pessoa espetacular. Viviane, muito, muito obrigado. Olha, foi divertidíssimo. Eu queria brincar. Falei para você, vamos fazer uma coisa diferente? Vamos brincar? E foi muito bom. Eu fiquei muito feliz com o seu convite. Adoro você, sua família, principalmente o meu xará, Antônio. Tem que puxar o saco dele, né? Antônio é o máximo. E, Marcelo, sempre à sua disposição. Muito obrigado mesmo por estar aqui com vocês, participando desse programa, que, para mim, é a melhor coisa aos sábados pela manhã. Que legal. Muito obrigado, Viviane. E a gente agora se despede do Viviane colocando no ar um comercial que está na internet, que ele fez em 1982, recomendando o Ribeirão Preto Shopping. Olha o que a gente descobriu. Antônio Viviani aos 22 aninhos. Vamos ver. Viviane, muito obrigado, hein? Obrigado, um abraço. Tchau, tchau. O Shopping de Ribeirão está completando 1 ano. Durante esse tempo, mais de 2.500.000 pessoas já estiveram aqui. Esses milhões de pessoas estiveram comprando nas quase 100 lojas do shopping, visitando suas áreas de alimentação e lazer e ocupando as 1.400 vagas disponíveis no estacionamento. O Shopping Center de Ribeirão faz parte de uma rede de shoppings que integra o Barra Shopping do Rio de Janeiro, o Shopping Center de Belo Horizonte e o novíssimo Shopping Center Morumbi, em São Paulo. E no primeiro aniversário do shopping, resolvemos fazer uma pesquisa para sabermos o que faz com que as pessoas venham até aqui. Eu costumo vir todos os sábados para participar dessa alegria ambiente e, ao mesmo tempo, examinar os produtos novos que estão... Não são apenas as pessoas aqui de Ribeirão que fazem suas compras no shopping. Diariamente, ele recebe visitantes de todas as cidades da nossa região. Isso eu noto porque, geralmente, quando eu venho ao shopping, eu examino várias placas de carro que estão estacionadas perto do meu, né? E eu vejo que a maioria é de fora de Ribeirão. É um mundo novo, voltado para um novo tempo. Eu gosto de pôr defeito, sabe? E acho defeito em muita coisa. Mas, por enquanto, aqui não encontrei defeito. Acho perfeito, tudo perfeito. Com você, Antônio Viviani, direto do shopping. Um mundo colorido que veio para ficar.